Olá, muito boa noite. Terça-feira, um novo mês de fevereiro começou para que você possa fazer da melhor forma. Por aqui, acesse portalguará.com. O dia depois da tão esperada reunião do grupo político governista, quem ganha e quem perde nesta projeção das eleições de 2022? O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão recebe novas urnas eletrônicas, mais modernas e com segurança para as eleições deste ano. Testagem da Covid-19 no Parque Rangedor segue até a sexta-feira na capital. Censo escolar aponta queda em matrículas de crianças. Mudanças na sua fatura de energia elétrica. Fique atento. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. E nós começamos a edição de hoje com um destaque para a política, como muitos andam comentando, o dia depois, o day after. E é com esse destaque que vamos dar atenção e cobertura, como fica a disputa política eleitoral para este ano de 2022 aqui no Maranhão. Mas antes, vamos dar destaque a uma campanha dos tribunais eleitorais de todo o Brasil e que aqui não é diferente, pois trata da reafirmação da segurança das urnas eletrônicas para o processo eleitoral. A direção do TRE aqui do estado fez o aceite de várias urnas modelo 2020 que foram recebidas pelo TSE. No galpão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, as eleições deste ano já começaram. O início do processo está sendo feito pela verificação de novas urnas que chegaram ao estado, enviadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa fase, chamada de aceite de urnas, para saber se elas estão nas condições ideais para uso. Neste ano, os verificadores tiveram que analisar de forma diferente, pois as novas urnas são de um modelo diferente, criado em 2020. Portanto, será a primeira vez que elas vão ser usadas. Segundo a corregedora e vice-presidente do TRE do Maranhão, a segurança das urnas foi aperfeiçoada. Ela é muito mais moderna, ela é mais célere, a bateria dessa urna ela tem maior durabilidade, ela vem também com uma novidade, atendendo os requisitos de acessibilidade, né? Qualquer eleitor com deficiência audiovisual, ele pode votar com tranquilidade, com segurança, exercendo com certeza o seu direito de cidadania. No total, o TRE do Maranhão recebeu 7.989 equipamentos do modelo 2020, que substituirão todas de 2008 e parte de 2009. Desta forma, as urnas que vão ser usadas em 2022 são na seguinte quantidade dos seguintes modelos: 2.297, modelo 2009, 3.677, modelo 2010, 1.681, modelo 2011, 876, modelo 2013, 2.942, modelo 2015 e 7.989, modelo 2020. No total, o previsto de urnas para as eleições 2022 no Maranhão é de 19.462. Como a maior quantidade é de urnas novas, a expectativa é que o processo eleitoral seja mais rápido e eficaz neste ano. Na verdade, nós estamos diante de uma nova geração de urna eletrônica. A geração anterior, que parou na urna 2015, portanto, praticamente 7 anos aí de diferença, permitiu que esse novo projeto ele incorporasse todas essas inovações tecnológicas decorridas nesse período. Então, assim, é uma urna que tem uma capacidade de processamento e armazenamento muito melhor, utiliza novos recursos de armazenamento, o interfaceamento do teclado do mesário, ele é totalmente touchscreen, então ela incorporou todas essas novas tecnologias que surgiram de 2015 para cá. Outro ponto a destacar é que a urna eletrônica continua sendo um modo seguro de depositar o voto. Ela não tem nenhuma conectividade com a internet, livre de qualquer interferência externa. Essa urna incorporou todos os requisitos de segurança que existiam nas urnas anteriores, inclusive o fato de ela não possuir, como as outras, nenhuma possibilidade de conectividade, ou seja, ela não tem dispositivo Bluetooth, não tem dispositivo Wi-Fi, de rede, ou seja,
ela é um equipamento que não se conecta a nada, a não ser na energia elétrica. Além disso, o fato dela ter mais recursos tecnológicos, mais memória, mais capacidade de processamento, vai permitir que o software dessa urna incorpore novos requisitos de segurança, aperfeiçoando ainda mais o sistema. Bem interessante a explicação. Bom, agora vamos aqui avaliar como fica ou como ainda vai ficar o cenário de disputa do governo do estado do Maranhão. Marcos Saldanha, boa noite. Ontem foi o dia, hoje é a rebordosa, né, para a gente entender mais ou menos como é que isso funciona. Mas vamos lá, agregando os partidos políticos, isso tem um peso para essa corrida eleitoral? Boa noite. Pois é, boa noite, Hugo, boa noite você aí de casa. A gente está tentando entender exatamente, né, os desdobramentos do que foi anunciado ontem. Nenhuma novidade, tudo dentro do esperado, mas a partir do momento que há um anúncio oficial, fica mais fácil a gente entender as articulações. Então, o que a gente vê claramente é o Carlos Brandão, o candidato do Flávio Dino, né, de um grupo muito maior, né, com um grupo de partidos também muito mais amplo. Isso ficou claro ontem. São partidos da base do governador, uma boa parte deles que fica, e a possibilidade ainda de contar com outros partidos que não são da base, como o PV. Então a gente tem, o PT só vai de fato definir esse apoio oficialmente nas estratégias eleitorais políticas, mas a gente já vê os pré-candidatos a deputado estadual e federal já dizer que estão dentro dessa chapa. Então, o maior número de partido, no caso do Carlos Brandão, indiscutivelmente, não significa necessariamente um maior desempenho nas urnas, apesar de contar com maior tempo de TV e com mais recursos. A gente já viu o Braide mesmo e o próprio Bolsonaro ganhar eleições com menos tempo de TV, com menos dinheiro do fundo partidário e com menos partidos. Bom, e nessa disputa a gente vê aí que a gente revê, na verdade, esse passo, né? O Grupo Dino se divide mais uma vez. Na eleição municipal da capital houve essa divisão e agora para o governo do estado também aliados se dividindo em grupos, subgrupos, né? Pois é, também não é uma verdade, eu vi algumas pessoas comentando, bom, o governador cometeu o mesmo erro da eleição passada e vai ter o mesmo resultado que a derrota. Isso não é uma verdade, até porque se a gente considerar, na eleição municipal a situação era diferente. O Braide já vinha de uma derrota eleitoral e vinha com um recall muito grande e era deputado federal com uma eleição fenomenal. O Everton Rocha, por sua vez, ele é um senador e diz assim, mas ele foi o senador mais votado do que o governador Flávio Dino. Mas lembre-se que, apesar de majoritária, o governador Flávio Dino ele estava no movimento e o Everton estava em outro, ou seja, eles estavam somando força na mesma chapa. Se o Everton estivesse sozinho nessa eleição, teria a mesma votação e vice-versa. Então a gente não pode usar essa regra e aplicar exatamente para essa situação. Ela é muito relativa a considerar nesse sentido. Então é preciso avaliar com muita calma que aquele cenário municipal, você teve um racha com disputas de 4 personagens dentro do mesmo grupo. Agora não, você tem 2 grupos com uma coesão e unidade maior. É um racha dentro do partido? É. Mas a grande questão é, o Everton Rocha, ele é necessariamente oposição ao Flávio? Eu estou falando isso porque, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, ele não rompeu com o governador. O próprio Everton, ele anunciou que vai votar no Flávio para senador. Isso significa que ele não vai bater no governo de Flávio diretamente. Portanto, o que acontece? É diferente da eleição para município, onde você teve o Braide, que fazia uma eleição exatamente fazendo críticas e arrebanhando um grupo de oposição ao Flávio, e uma situação que dividida começou a brigar entre si. Ou seja, nesse cenário a gente pode ter um fortalecimento exatamente do Flávio, onde 2 grupos são opostos, podem disputar poder, mas preservando o legado do governador. Por outro lado, na oposição, você ainda não vê nenhum movimento de força consolidado capaz de rebater, sobretudo com um recall como tinha o Braide naquela situação. Agora vamos ter aí o governador Flávio Dino praticamente em todos os palanques da sua base e também praticamente todos aí querendo a presença da imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, também pré-candidato à presidência da República. São referências? Pois é, eu acho que aí pode estar o X da questão, é só um palpite, uma análise a partir do momento agora. Exatamente.
Qual o peso que o Lula e o Flávio Dino terão na eleição de cada um dos nomes? Por exemplo, o Roberto Brandão, se filiando no PSB, ele tem um palanque do Flávio Dino, indiscutível, mesmo partido. E o Lula? Ele vem para esse palanque para pedir voto para o Carlos Brandão, ou o Brandão vai usar o palanque para pedir voto para o Lula? Quem ganha? Outra coisa, o Everton Rocha, Ciro Gomes saindo candidato, o palanque é do Ciro ou é do Lula? A reunião que ele teve com o Lula é sinalizando que no palanque dele daria para conciliar as duas forças. No palanque do Brandão só terá o Lula, por exemplo. E aí, o Lula vai fazer esse movimento para os dois? Ou seja, o que pode acontecer é que o Everton Rocha pode vir a usar tanto a imagem do Lula quanto a imagem do Flávio, elogiando alguma ação e a parceria dele. Mas daí ter o Lula e o próprio Flávio nos palanques, aí já é uma outra questão. O próprio Brandão mesmo pode se surpreender com isso. O Lula precisa reunir e fazer aliança com todas as forças. Ou seja, se o Lula for para o palanque do Brandão, pode estar fechando uma porta com o Everton. E isso é perigoso. A gente tem como falar o que cada candidato tem a perder nessa pré-campanha aí? Já temos até o mês de junho aí para eles poderem se definir. E é um agregar uma campanha de outro, né? Pois é, a gente viu ainda há pouco o vídeo do Simplício Araújo, que ainda mantém a pré-candidatura dele. A gente imaginava que já nessa semana ele já teria retirado. Mas acho pouco provável que essa pré-candidatura seja mantida até o período das convenções. A tendência é que ele faça um volume maior para tentar se garantir deputado federal. Ele teve uma dificuldade na eleição passada e esse volume de majoritária dá um fluxo muito maior. Por isso que ele já deixa a secretaria para poder se dedicar à campanha e às eleições. Eu diria que o Brandão é o que tem menos a perder, porque só pode ser candidato a governador. E é um caminho natural, porque ele fica no cargo até o final do ano. O Everton Rocha arrisca um pouco a questão do Senado, mas também faz recall para uma próxima eleição e se apresenta como uma liderança. Daí para frente, o Simplício, acredito que não vai arriscar ficar sem mandato, por isso que eu acho que ele ainda vem para federal, e qualquer outro nome que ainda venha a surgir, como Laésio Bonfim se consolidando e até Andréa Murat, esses são francos atiradores que tentam fazer volume numa disputa estadual, como a Maura Jorge fez. Fez volume na eleição estadual e depois se elegeu prefeita de Lago da Pedra. Ou seja, é uma eleição interessante, onde os pré-candidatos e os nomes, diferente de outra eleição, onde apostaram cargos muito altos, nessa não. Todos que estão na disputa, de uma forma muito geral, têm pouco a perder e uma aposta de muito a ganhar, seja o governo ou seja um cargo ali do qual ele almeja a médio prazo. Então é uma eleição muito diferente e interessante de acompanhar. Marcos Saldanha, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui da nossa política local. Essa semana ainda tem novidade, vamos ficar de olho. Tem muita coisa. Boa noite. Boa noite. Bom, e amanhã, dia 2, é um dia movimentado nas casas parlamentares. Nesta quarta-feira, retornam os trabalhos depois do recesso aí em Brasília, seguindo protocolos do cerimonial público. A previsão de início da sessão, que reúne os mais altos poderes do Brasil, deve iniciar às 4 da tarde. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, abre os trabalhos, convida em sequência o presidente da República, o presidente do STF e também o presidente da Câmara de Deputados a fazerem a leitura de suas respectivas mensagens. Por fim, o próprio Pacheco fará seu discurso e encerra essa sessão de abertura. Bom, aqui no Maranhão, o rito também segue um protocolo, onde se reúne os poderes executivo, judiciário e legislativo na Assembleia Legislativa, prevista para 9h30 e na Câmara Municipal de Vereadores da capital, também começando os trabalhos do ano de 2022. E como foi adiantado, a quarta-feira será movimentada, pois no Tribunal de Justiça aqui do Maranhão acontece a eleição da escolha da mesa diretora para o próximo biênio 2022-2024. Entre os candidatos para a presidência do Tribunal de Justiça, teremos mais uma vez Nelma Sarney, concorrendo com Paulo Velten, atual corregedor da Casa. Para o cargo de vice-presidente concorrem os desembargadores Ricardo Duailib e Marcelino Everton. Para a Corregedoria Geral de Justiça, disputam a vaga Froy Sobrinho e Raimundo Barros. A sessão plenária administrativa está marcada para as 9 horas de amanhã, na sala das sessões plenárias do Tribunal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJ Maranhão, no YouTube e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, e deverá ter quórum de 2/3 dos membros do tribunal. Hora de seguir para o intervalo. Na volta vamos falar sobre a testagem da Covid-19 no Parque do Rangedor. Eu volto já.
De volta e agora com informações sobre a testagem da Covid-19. O ponto para testes vai ficar no Parque Rangedor até esta sexta-feira. A população da ilha de São Luís ganhou mais uma semana para a testagem gratuita de Covid-19 no sistema drive-thru no Parque do Rangedor. Segundo o gerente de planejamento da MCER, essa prorrogação está sendo feita por conta da alta procura pelo exame. Recentemente a gente fez os ambulatórios itinerantes, onde a gente descentralizou para poder amenizar a busca pelas UPAs, deixando as UPAs dedicadas àqueles pacientes com uma sintomatologia mais forte, né? Então a gente descentralizou, fizemos testagens em massa descentralizada nas periferias, tá? E agora a gente está aqui com o drive, tá? Garantindo até sexta-feira. A princípio a gente iria encerrar no sábado, sentiu-se a necessidade de estender até a sexta-feira, tá? E aí a gente vai observando a busca pela testagem e também controlando os números de casos positivos. Apesar da prorrogação, as filas nos locais de testagem continuam grandes. A preocupação do maranhense em saber como está de saúde tem sido constante. Isso, e também porque eu estou com uma pessoa que está com Covid morando junto comigo. Senti alguns sintomas, né? E aí vim fazer o teste, né? Como eu estava trabalhando presencial, até para prevenir. Apesar da alta procura, por enquanto a testagem não deve ser prorrogada novamente. O dia marcado para encerrar é a sexta-feira. Bom, a gente tem uma garantia de testagem, né? O Parque do Rangedor, o drive do parque fica disponível à população até a sexta-feira a princípio. E hoje também inicia o drive lá em Imperatriz. Então a gente tem a garantia que até sexta-feira a gente consiga fazer a testagem da população. Olha, mas a dúvida que sempre paira nesta situação de sintomas gripais é: estou ou não estou infectado por coronavírus ou até mesmo H2N3? Veja na reportagem da Aniele Pimentel. Tosse, febre, dores de cabeça e nas articulações são sintomas que vêm confundindo todo mundo. Isso porque os sinais podem indicar tanto Covid-19 quanto H1N1 ou H3N2, variante do vírus influenza. Mas e agora? Como identificar o tipo de vírus? Infelizmente, só com o teste mesmo, viu? É quase impossível um diagnóstico baseado em sintomas. Hoje nós observamos muitos pacientes com Covid somente com uma dor de garganta, uma coriza, uma tosse seca ou um mal-estar. Dessa forma, esses sintomas eles se misturam e se torna impossível diferenciar a Covid-19 de um quadro habitual de influenza, que é o causador da gripe comum. Às vezes até de outros vírus que causam o que nós chamamos de resfriado comum. Mas e aí? Fez teste e ainda está na dúvida? Olha só, os cuidados para a recuperação do paciente nos 3 casos não muda muito. É necessário seguir os protocolos, como por exemplo, o isolamento. Agora, é preciso ter muito cuidado com os remédios sem prescrição médica. Inicialmente, a falta do olfato, a perda do olfato e do paladar eram características da Covid, mas nós sabemos que qualquer inflamação da via respiratória, em especial essas que envolvem o nariz, elas podem causar inflamação dos terminais nervosos e diminuir a sensação do olfato e do paladar. Então, embora isso seja mais característico da Covid, isso também pode acontecer em quadros semelhantes de gripe ou até de alguns resfriados. Os casos gripais começaram a cair na capital São Luís e entre H1N1, H3N2 e Covid, esse infectologista alerta: o coronavírus ainda é o mais preocupante. Nós precisamos nos preocupar com todos, tanto com H3N2 quanto com influenza H1N1, né, que nesse momento circula muito pouco, e em especial com a Covid. Como a Covid é uma doença nova, de alta disseminação no momento, talvez a nossa preocupação maior no momento seja com a Covid-19. O influenza H3N2 ele causou uma epidemia, mas no momento nós estamos observando um arrefecimento, uma diminuição substancial do número de casos, enquanto a nossa curva de Covid ela ainda vai aumentar nos próximos 15 ou 20 dias. Vamos falar agora sobre educação. Dados preocupantes. O número de matrículas na educação infantil tiveram queda de 7,3%. Bom, esses números, segundo o censo escolar, apontou que entre 2019 a 2021,
653.499 crianças de até 5 anos saíram da escola. As matrículas em creche também caíram 9%. E o censo aponta que a maior queda foi na rede privada, redução aí de 21,6% entre 2019 a 2021. Em todas as etapas da educação foram registradas este ano passado 46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação ao ano de 2020, que corresponde a uma redução de 1,3%. Essa primeira etapa do censo escolar de 2021 traz informações sobre todas as escolas, professores, gestores, as turmas nas suas diferentes etapas, além de revelar dados relativos a alunos e suas características. Bom, a gente segue para o intervalo, bem rapidinho. Na volta vamos falar sobre as novidades em sua conta de luz. Vale a pena acompanhar, volte já. Jornal Aguará traz agora informações sobre mudanças de regras sobre doação de sangue em função da pandemia da coronavírus. Quem foi infectado por Covid-19 vai ficar impedido de fazer doação por alguns dias após a recuperação da doença. Com a nova regra, quem foi infectado pelo vírus fica inapto para a doação por 10 dias após se recuperar da doença. Anteriormente, o prazo era de 30 dias. Após 10 dias que a pessoa contraiu o Covid, ela pode se dirigir ao Hemomar e fazer uma doação. Aqueles casos em que as pessoas tiveram contato com alguém infectado, mas não manifestou sintomas, ela também pode doar. E se no prazo de 14 dias ela manifestar algum sintoma, ela entra em contato conosco e a gente descarta aquela bolsa. O período de inaptidão de 10 dias vale para quem apresentou sintomas de Covid, incluindo casos leves e moderados. No caso de assintomáticos, o mesmo prazo deve ser observado, mas em relação à data de coleta do exame. É indicado a pessoa fazer a doação se ela estiver querendo fazer, mas está sintomática ou ela não sabe, qualquer coisa do tipo, ela faz a doação e se aparecer alguns sintomas em 14 dias, que é o período, de incubação, ela pode nos procurar que a gente descarta a bolsa. Se você doar sangue e após 14 dias sentir sintomas gripais e testar positivo, basta ligar na Hemomar que o seu sangue será descartado. Pessoas que tiveram contato com indivíduos que testaram positivo, nesse caso, a inaptidão é de 7 dias após o último contato. Desde que a pandemia começou, o número de doadores caiu muito e nos últimos meses só piorou com a nova variante e a onda de gripe. Olha, e tem mudança também na sua conta de luz. Os clientes da Equatorial Maranhão vão receber algumas alterações na conta de energia. Essas alterações têm como objetivo continuar seguindo aí com as informações regulatórias e fiscais, que são itens obrigatórios e que devem ser apresentados nas contas de energia de todo o Brasil. A Equatorial Maranhão fez algumas alterações na conta de energia que passarão a ser percebidas com a inclusão da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica está caracterizada na conta de energia através de um QR Code, que informa a data e o horário que as informações dos valores foram enviadas para a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz. Os clientes perceberão essa alteração a partir do mês de fevereiro, outros poderão perceber essa alteração ao longo do ano. A conta de energia possuirá 2 QR Codes, um localizado na parte superior, com as informações fiscais, e outro na parte inferior destinado ao pagamento via Pix. Lembrando que o cliente continuará tendo as opções de pagar via linhas digitáveis, como também código de barras. Vale ressaltar que o QR Code está disponível para pagamento via Pix desde o mês de setembro de 2021. Importante ressaltar que essas alterações têm por objetivo atender às informações fiscais e regulatórias, bem como oferecer comodidade e segurança ao pagamento da conta de energia. Os clientes perceberão também pequenas alterações na disposição das informações no conteúdo da conta relativo a tributos e impostos. A partir de fevereiro, os clientes devem ficar atentos para os 2 QR Codes que aparecerão na conta. Bom, agora falando sobre perspectivas positivas sobre o início do serviço naval aqui no Maranhão, veja na reportagem. Se você já viu algumas embarcações marítimas pela costa fora,
Já deve ter se perguntado de onde elas vêm. Bom, elas saem dos estaleiros, locais de construção de embarcações e desenvolvimento de reparos, além de ser uma espécie de estacionamento do mar. Na capital maranhense temos um, que ainda opera de forma tímida, mas agora veio a notícia de que ele será ampliado. O investimento será de 130 milhões de reais. Isso quer dizer que agora o Maranhão vai poder fabricar embarcações como catamarãs e ferryboats. Eu começaria por listar o que tem de fato de possibilidade. Geração de emprego, renda por via de consequência, a abertura de um mercado que o Maranhão se ressente muito, que é a da construção naval, e mais do que construção naval, também de reparos navais. E a gente tem uma frota significativa de embarcações aqui que carecem desse serviço. Será uma economia e tanto para os cofres públicos, levando em consideração que qualquer manutenção de grande porte nas embarcações maranhenses é feita fora do estado. Olha só, os armadores que operam e a maioria das embarcações que trabalham na atracação e desatracação dos navios que aqui aportam, eles são feitos por rebocadores e esses rebocadores são levados para fora, via de regra, em muitos casos até para Santos, porque não tem disponibilidade de um estaleiro aqui. E isso é um custo muito elevado para esses armadores. O custo de manutenção fica muito elevado. Se a gente tem isso aqui, óbvio que esses armadores vão ter o engajamento de fazer isso tudo aqui por um custo naturalmente menor. Além de economia e renda, o projeto também vai gerar muitos empregos e vai atrair grandes empresas da indústria naval para o Maranhão. Essas foram as nossas informações de hoje. Até amanhã, 18h45. Tchau.